Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite, senhoras e senhores. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 24 de outubro de 2022. Em aprovação, as atas número 4.232, de 26/9 de 22, e 4.233, de 27/9 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Solicito ao vereador Sandro Trevisan, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Expediente de 24 de outubro de 2022. Ofício número 199/2022, Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto, projeto de lei. Ofício número 598/2022, Gabinete do Prefeito, assunto, comunicar que o Poder Executivo Municipal assumiu o compromisso decorrente do contrato de repasses, número 923062/2021. Ofício número 598/2022, Gabinete do Prefeito, assunto, comunicar que o Poder Executivo Municipal assumiu o compromisso decorrente do contrato de repasse, número 925131/2021. Ofício número 38/2022, Colégio Estadual Santiago, assunto, solicitar para que cerca de 85 alunos façam visita na Câmara de Vereadores, em conformidade com a resolução número 493/11. Solicitação, uso de espaço da tribuna popular por Elton dos Santos Leal. Pedido de informações, número 114/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarte. Solicita informação a respeito da rua Mussum. Pedido de providências, número 183/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Assunto, estudo de viabilidade para o fechamento da rua em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Carvalho durante sábados, domingos e feriados. Pedido de providências, número 184/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Assunto, manutenção da rua Paulo Tartarotti, Bela Vista, até o Campo do Farrapos. Pedido de providências, número 185/2022, que autoriza a autoria de vereador Juliano Balgatti. Assunto, notifique o proprietário do terreno localizado na rua Altério Albino Dalzóquio, esquina com a rua Pedro Trois, para que proceda com a roçada da propriedade. Pedido de providências, número 196/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarte. Assunto, manutenção das ruas Catuípe e Coronel Pena de Moraes, no bairro São Francisco. Pedido de providências, número 187/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarte. Assunto, troca de placas ao final da rua Altério Albino Dalzóquio e rua no bairro São Francisco. Pedido de providências, número 188/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Assunto, drenagem e pavimentação da rua Marcelino Mauri, no bairro Santo Antônio. Indicação, número 62/2022, autor Marcelo Broilo. Assunto, institui o troféu Geni Maria Tosqueto Magero, que reconhece o desempenho das escolas do município que obtiveram os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e da outras providências. Indicação número 63/2022, autoria Clarice Baú. Assunto, inclusão do conteúdo da Lei número 11.340/2006, Lei Maria da Penha, na grade curricular das unidades de ensino fundamental 1 e 2 da rede pública municipal de ensino.
Indicação número 64/2022, autor Juliano Balgatti, assunto: que seja realizada anualmente uma mostra de teatro das escolas municipais. Indicação número 65/2022, autor Tiago Pintos Brunet, assunto: fornecimento de uniforme escolar para alunos da educação infantil e fundamental na rede pública municipal de ensino de Farroupilha. Indicação número 66/2022, autor David Almeida, assunto: institui no calendário oficial das escolas do município, nas escolas do município de Farroupilha, a Semana dos Povos Indígenas no Brasil. Senhor presidente, era isso que tínhamos para essa noite. Obrigado, vereador Sandro. Nós teríamos 2 convidados hoje para falar sobre doação de órgãos, mas infelizmente, enquanto a senhora Luzardo ela estava se dirigindo a Porto Alegre para o seu tratamento, ficou sabendo do falecimento de sua sogra. Então nós transferiremos essa visita para uma outra ocasião. Vamos passar então direto para o grande expediente. Convido o Movimento Democrático Brasileiro para que faça uso da tribuna. Vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente, Caleb, colegas vereadores, uma boa noite. Nossa imprensa, representada pelo nosso amigo Leandro Adamati, nossas assessoras, assessores, secretário Schmitz, uma honra tê-lo em nossa casa legislativa, pai do nosso colega Joel também presente, demais pessoas que nos assistem presencialmente, o pessoal de casa também. Bom, na linha do que falou o nosso secretário da casa, Sandro, é uma honra, Sandro, quando você referencia a indicação do projeto de lei 62, de minha autoria, a indicação, porém você sabe que é fruto do vereador por um dia, da Júlia, da Escola Santa Cruz. Que bom, colega Tadeu, poder aproveitar essas ideias dos adolescentes que aqui estiveram. Quando comentava com alguns pares, vamos prestar atenção nas ideias que essas crianças, jovens, adolescentes possam nos proporcionar. E da Júlia é um exemplo disso. Ou seja, instituindo o troféu Geni Maria Toqueto Magero, reconhecendo o desempenho das escolas do município, que obtiveram os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e da outras providências. Bom, em relação a Geni, o que falar dela, né? Um ícone da nossa educação, do nosso município, pessoa influente na área, falecida em 2008. Fez com que a educação de nossa cidade tivesse mais amor e afeto. Sempre estará viva em nossos corações, e a ideia da Júlia é justamente isso, premiar essas escolas com melhores notas no IDEB, fazendo referência à nossa Geni. Algo que já está na Secretaria de Educação, seu nome lá estampado, mas vamos fazer mais. Então eu fico muito feliz sendo escolhido pela Júlia como seu padrinho, e uma ideia tão genuína, tão vibrante, colega Felipe, que vai deixar um legado para a nossa cidade. Então esse reconhecimento é muito importante para que a gente avance e faça com que essa atuação marcante na área da Geni, que ela escolheu para a sua vida, no incansável qualificação do nosso ensino, fez com que nós também pudéssemos criar olhares de valorização maior desse ensino. Então, já foi protocolado na casa e seguirá, então, para o nosso Executivo Municipal. Amigos, na mesma sintonia, quero citar aos colegas da minha emoção, na semana anterior, na inauguração do Centro Familiar São João Calabria. É algo que me emociona muito termos em nossa cidade esse oferecimento, esse contraturno escolar para crianças vulneráveis. Esse convênio foi firmado após a realização de uma chamada pública pela Prefeitura Municipal. Esse ato foi realizado no dia 21,
um ato oficial, marcando esta parceria realizada entre o município de Farroupilha e a Rede Calábria, para oferecer atendimento de contraturno escolar gratuito a crianças em situação de vulnerabilidade social, utilizando o espaço Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio. São 80 crianças que começam nesse aprendizado, saindo de situações, como eu disse antes, vulneráveis, estando em lugar, talvez não de bom grado nos seus dias na semana, e estando lá aprendendo, estando lá interagindo com os demais colegas e participando. Justamente essas crianças, desde a pré-escola, participam até o 9º ano. E digo mais, para 2023, mais crianças, no mínimo, doutora Clarice, podem ser contempladas. Que bacana. E eu estava lá neste dia e falo aos senhores, vereador, pastor Davi, aquelas crianças, numa homenagem, numa cantoria, por elas ensaiadas, quando abriu as cortinas lá do seminário. Reporta um pouco também lá da minha infância, quando tu ficava muito apreensivo que o professor, o padre, o irmão dizia, vão lá, vão cantar, vão se apresentar, vão fazer teatro. E as cortinas eram vermelhas também. Me emocionou muito. Quando aquelas crianças pequenininhas, umas médias, estavam muito apreensivas, Felipe. Você compartilhou também, né? Que bacana isso. Até emociona a forma como foi, Joel. E nós, usando as palavras do prefeito municipal, Fabiano Feltrin, disse, hoje, emocionado como eu aqui, sei que estamos cuidando com carinho de nossas crianças, que serão o futuro de nossa cidade e do mundo. Oferecer atividades e contraturno é muitas vezes transformar e mudar o rumo das famílias para melhor, através do desenvolvimento das crianças. Estamos assim ajudando nossos pequenos a descobrirem seus próprios talentos e a importância de fazer o bem. Só agradecer a Deus. Então, compartilho com os colegas vereadores dessa emoção e termos agora essa parceria com o Instituto Calábria, tão importante em nosso estado, presente aqui na nossa cidade. E que bom, é uma emoção enorme termos esse contraturno e fazer a diferença para as nossas crianças aqui do município, que mais precisam. Bom, amigos, na semana anterior foi de muita alegria também, quando, pelas mãos do prefeito municipal, recebemos novamente o prêmio maior do Sebrae, do empreendedorismo, o Prêmio Diamante. Conseguido também, Tiago, no ano anterior, atendendo muitos e muitos itens que são exigidos pela entidade para ser agraciado com esse prêmio. E eu digo sempre, chegar e conquistar, perfeito, ótimo, vem numa linha já de outros anos, importante esse legado para a nossa cidade, mas também manter-se no topo, Caleb, não é fácil. E conseguimos. E naquele dia, estive aqui também, na audiência pública da Comissão de Finanças, onde falamos do projeto 54, 55 e 59, Tadeu. Na mesma linha que faz com que a gente chegue lá, que as empresas cheguem com menor custo, que a gente comece a desonerar também o nosso munícipe. Então, da alegria de falar, e não me canso dessas 3 pautas fantásticas, dessa sensibilidade, Amarante, do Executivo em trazer para apreciação dos demais pares esses 3 projetos. O 54, fazendo com que se aumente o desconto para o munícipe que não tenha nenhum débito vencido em 1º de janeiro. Fazendo com que os cálculos também da prefeitura sejam mais ágeis. Não tendo nenhum débito, 18%, e nós tínhamos degraus de desconto, 17%, 16%. Essa análise não é mais necessária. E ele, inclusive, ganha um desconto maior. E, para quem não, infelizmente, não tem, ele está com um débito, 10% na hora do acerto. Importantíssimo o projeto 54, que vamos votar
nos próximos dias, próximas sessões na Casa Legislativa, fazendo com que o processo, Chico, se torne mais ágil, visto que não será mais necessário analisar todo o histórico dos últimos 5 anos. Perfeito a sensibilidade do Executivo em trazer facilidade e ganho para o nosso munícipe. E seguimos na linha dos 55, Claciana. Seguimos falando que a multa decorrente do atraso que porventura possa existir, um dia após vencido, o que tínhamos até então? 10% de penalidade, de multa. E hoje, após passado por essa casa, vamos aplicar um juro simples. O dia de atraso, 0,33, o segundo, 0,66. Paulo, e vamos avançando. Com regra simples, chega a 10% no mês. Mas que no segundo, terceiro dia ele possa pagar o que é justo. Então eu falo, como falei para o secretário Plínio e para o secretário Coloda, isso é justiça tributária. Importante, na linha eu busco o prêmio diamante também, fazendo que essa penalidade por demora no pagamento diversa, pode ser um atraso no banco, enfim, não onere tanto o nosso munícipe. E vocês vão concordar comigo, um dia de atraso, um ano, era os 10%. Então, por isso, essa justiça tão importante tributária. E, por fim, o 59, que vai ser colocado na pauta no dia de amanhã, projeto belíssimo, desonerando novamente, não incidindo taxas de licença para localização no exercício de novas atividades, inclusive não só nos negócios de baixo risco, médio e alto também. Importante isso, fazendo com que a gente consiga atrair mais e mais empresas, ajudando, abrindo mão de receitas, assim dizendo. E digo mais, quando a gente conseguiu isso, mérito todo do nosso secretário de gestão, Coloda, que foi atrás do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, criado lá pelo TRF, da 4ª Região, gratuito, amigos, para o município. É a gestão de documentos eletrônica, até a natureza agradece. As pastinhas de protocolo, vocês se lembram bem, na cor azul, começa a deixar de existir. Ou seja, é gratuito, vamos dividir com o munícipe isso. Aquela tarifa de protocolo, Sandro, R$ 18,01, após passado pela casa e sancionado pelo prefeito, deixa de existir. É quase R$ 20. Protocolos diversos, Tiago. Que bom. Vem na linha, esses 3 projetos, eu quis fazer referência, de novo, pelo Prêmio Diamante, pela Sala do Empreendedorismo, pela gestão, mas por pensar em pessoas. Pensar em pessoas, isso, como é gratificante ver 3 projetos numa leva de audiência pública, na mesma direção, todos muito bons, fantásticos, com sensibilidade e foco nas pessoas. Da minha parte, senhor presidente, agradeço a oportunidade e dizer do orgulho de ver a nossa cidade sendo lembrada, sendo falada em várias ocasiões, e não foi diferente esse final de semana. Eu não estava no domingo em Farroupilha, estava um pouco distante, e lá pessoas, amigos, outros que fiquei conhecendo na hora, disseram: Farroupilha, o que estão fazendo lá? Que destaque, que coisa boa. Não só pelos jornais, Caleb, pela imprensa, enfim, mas essa coisa boa, né? Um clima bom, um clima de vamos lá, né? Essa é a bandeira de Farroupilha, vamos buscar, vamos fazer, vamos divulgar, vamos lutar, vamos vibrar pela nossa cidade. E era distante, Tadeu, e eles falavam de Farroupilha, que bom. Então quero compartilhar da minha alegria pelo centro familiar, pelo que amigos falaram de Farroupilha, pelo Diamante, sabe, pelo projeto da Júlia, enfim. Então é uma noite assim que me orgulha muito e me emociona. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. O progressista abre mão de seu espaço, bem como... Ah, não? Então a vereadora Clarice vai falar pelo PP. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, aos que estão aqui
presencialmente nos assistindo e nos prestigiando, aqueles que nos prestigiam de forma remota, né, os nossos funcionários da casa, a imprensa, nosso muito obrigado. Então, eu quero só falar sobre esse projeto, essa indicação de projeto, o qual sou autora, que é o que estabelece a inclusão do conteúdo relativo à Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, no conteúdo do ensino fundamental 1 e 2, em todas as escolas da rede pública municipal. Esse projeto tem por objetivo tornar a temática de combate à violência contra a mulher um artifício curricular para a abordagem do assunto em sala de aula. Nós precisamos, sim, que os nossos alunos comecem a ter disciplinas mais humanizadas. Então, essa compreensão do tema nas escolas passa a ser mais um instrumento para a educação, para que possamos, então, termos melhores e disseminadores de boas práticas. Os números da violência doméstica e familiar ainda são alarmantes. Todos os dias, a gente, na imprensa, a gente escuta e vê essa questão da violência doméstica crescendo e não se consegue coibir. Então, nós temos que achar mais instrumentos para que se possa, pelo menos, conscientizar a prevenção nessa questão. A Lei Maria da Penha vem muito forte para a punição, mas nós temos que entender que nós temos que prevenir essas questões. E só através do conhecimento e dos nossos alunos como protagonista é que nós vamos conseguir melhorar essa situação. Então, à medida que se trata essa temática entre os alunos, se estimula a reflexão, se cria nova cultura de boa convivência e de respeito, de valorização. Formação de pessoas com um olhar positivo. Importante ressaltar que só é possível um desenvolvimento por meio da educação. Sem isso, não existe avanço. Então, essa iniciativa parlamentar possui o objetivo de chamar a atenção para esse tema da violência doméstica contra a mulher. E, especialmente, ser mais uma ferramenta, mais um instrumento de estímulo à mobilização pela educação de respeito e conscientização. Eu tive essa iniciativa, dessa indicação de projeto, depois de nós termos várias conversas, né, reuniões com o Ministério Público, com a Secretária de Educação, e ver que realmente é possível, sim, inserir disciplinas nessa questão da Lei Maria da Penha e que trabalhe a conscientização e a questão também dessa violência contra a mulher, ou seja, física, ou patrimonial, ou sexual, ou psicológica. Nós temos vários tipos de violência, mas nós temos que saber identificar, ver os seus reflexos e como fazer para melhorar essa situação. Então, nada melhor que as escolas para que comecemos a fazer isso com nossos alunos, que eles são os protagonistas das mudanças. Então, eles são os protagonistas de qualquer mudança, bem trabalhados, é claro. Então, nesse projeto, indicação, tá, vão ser trabalhados os seguintes temas. Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, todos os tipos de violência, as penalidades, a rede de proteção aos direitos da mulher, né? As temáticas serão sempre abordadas de forma padronizada, né? E sempre dentro e atendendo a faixa etária dos alunos que estão aí tendo essas temáticas. Então, o objetivo maior é conscientizar as crianças e adolescentes sobre o combate à violência doméstica e familiar. Reduzir as ocorrências de violência doméstica e familiar no município. Vamos começar fazendo o nosso tema de casa. Educar os futuros cidadãos para a cultura de não violência contra a mulher. Então, dentro de todo esse conteúdo programático da Lei Maria da Penha, nós vamos poder contar com material pedagógico contendo toda a lei e sempre numa linguagem adequada à faixa etária daqueles alunos que estão sendo ali proposta esse tema. Pode ter aulas expositivas com apresentação de dados estatísticos sobre violência doméstica e familiar, ministrado conforme sempre a orientação pedagógica. É evidente que vai ter que ter uma preparação dos professores também para trabalhar essa temática. A disciplina terá carga horária definida pela Secretaria Municipal de Educação,
que apoiará as atividades educativas. Então, também caberá essa questão da Secretaria Municipal organizar toda essa questão, a carga horária, trabalhar e preparar os professores para também ministrar essas aulas. Acho que só assim, através da educação, nós vamos conseguir avançar cada vez mais, conquistar mais espaços e ter menos violência nessa questão aqui contra a mulher. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice. Espaço do Partido Liberal abre mão, então. Vamos ouvir agora, então, no Partido Socialista Brasileiro, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, cumprimento a imprensa, o Dilson, presidente da OAB, cidadãos e cidadãs que fazem aqui presentes, o Caleb, o Edgar, o Regis, o Zanonato, enfim, todos os demais servidores desta casa também. Bom, a minha fala nesta noite, Rosi, eu quero que tu coloque no telão. Eu não venho com críticas, eu não venho com cobranças, muito pelo contrário. Eu venho para nós tentarmos achar soluções alternativas de coisas simples que podem mudar o contexto e que podem mudar a realidade de um local específico. Então, eu vou falar sobre 2 assuntos. Nesse primeiro momento, eu vou falar por que eu digo. Trago aqui um problema e quero ajuda para nós tentarmos resolver, que é algo, quando vocês ouvirem eu falar, vocês vão ver que é muito simples. Problema com lixo. Problema presente. Essa primeira foto, abre a primeira foto ali, Rose, por gentileza, depois coloca a apresentação. O que acontece? Acúmulo de lixo. Tem alguns locais específicos que precisa ser feita uma varredura, ser feito um acompanhamento. Por quê? Primeiro, pela questão sustentável. Segundo, pela questão saúde pública, né? E terceiro, pelo próprio fato que esses locais, eles são, além de ser locais de passagem, eles são locais de cunho turístico, cunho importante para a cidade. A primeira foto é aqui indo para a Tecnova, então veio essa demanda, chegou até nós na bancada, né, vereador Roque, então para tentar fazer esse recolhimento. A segunda... Está feio, os equipamentos da Câmara estão feios. O presidente tem que comprar coisas novas. Tem que abrir a mão aí, nós temos que comprar uns equipamentos melhores, que sempre trava esses equipamentos. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o que acontece? Nós temos uma escola que fica localizada no 4º distrito aqui de Farroupilha, em São Roque, a Escola Padre Vicente Bertoni. Uma escola praticamente que faz quase divisa entre Farroupilha e Caxias, mas os alunos são de Farroupilha. E o que acontece? Essa escola tem 252 alunos e 31 servidores. Ou seja, é um número significativo de pessoas que convivem e vivem nesse ambiente. Pois bem, tem um problema que o que acontece? É feito o recolhimento de lixo uma vez por mês. Isso que vocês ouviram. O recolhimento de lixo uma vez por mês, tanto o lixo orgânico quanto o lixo seletivo. E a comunidade ali, os arredores, quando sabe que a escola deposita os resíduos, porque a Ecofar vai passar, no entorno o que é feito é colocado também para o quê? Para fazer o recolhimento. Ou seja, está aí o diagnóstico. Nós temos um problema de recolhimento do lixo no interior, tanto na escola quanto na comunidade. Então, por isso que eu disse, trago um problema, mas também para tentarmos sair daqui com respostas e tentar achar uma solução. E o pior de tudo é que passa um caminhão e mistura tudo. Então, todo o trabalho que eles têm de separar o lixo, classificar o lixo, vereador Tadeu, seletivo e orgânico, cai por terra. Educação ambiental é propriamente contradizente com o que acontece. Eles ensinam as crianças uma coisa e, no fim, colocam de tal forma o que acaba acontecendo? Na prática é o oposto. Então, nesses tempos onde que a gente tem debatido muito o lixo, muitas essas questões sustentáveis, essas questões inerentes à vida das pessoas, não tem como a gente aceitar isso. Então, por isso que eu estou trazendo. Temos que achar uma alternativa e passar 2, 3 vezes para fazer esse recolhimento e sim, tem que passar 2 caminhões coletores. Um para o lixo seco, um para o orgânico.
Porque senão, o que nós estamos fazendo? A gente fala que a educação é transformação, que a educação é o caminho, mas as crianças assim fazem, os professores trabalham, a escola trabalha, só que depois a parte de executar fica aquém. E é isso tudo que a gente vê e já ouviu falar, todos esses materiais recicláveis que poderiam estar sendo destinados para aproveitamento e acaba indo o quê? Tudo para o lixão, acaba se unindo e vai lá no aterro, acaba enterrando. Uma parte para o vereador Tiago Brunet. Uma parte para o vereador Tiago Brunet. Bom, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Rapidamente aqui, só para colaborar. Marcelo, saiu. Doutora Clarice, pessoas aí da base nossa, pelo amor de Deus, gente, isso não pode acontecer. Isso não é dinheiro, isso não é planejamento, isso não é organização, isso não é nada. Isso é só ir lá, falar com o cara lá do caminhão e mandar recolher. Com relação ao recolhimento seletivo, Juliano, que tem que ter um caminhão para o seco e um para o orgânico, isso é o meu sonho. Mas isso faz muitos anos que vem acontecendo dessa forma, inclusive quando nós era governo também acontecia. Então, essa questão não vou nem cobrar. Agora, isso aqui é saúde, gente, né? Isso aqui é desenvolvimento, isso aqui é turismo, e isso aqui é fácil resolver, né? Isso não exige um planejamento, exige sentar lá amanhã. Marcelo, eu sei que tu é um cara que sai daqui e faz mesmo, entendeu? Parabéns pelo teu trabalho, porque eu sei, já fui líder de governo e é difícil, muitas vezes a gente deixa acumular e quando deixa acumular a gente não faz tudo. Então, eu acho que isso é prioridade para a nossa cidade. Se todos os vereadores entenderem isso aqui, deve ser prioridade para todos nós a limpeza urbana. Muito obrigado. Já vou te passar uma parte, vereadora Clarice. O que eu falo, eu não estou nem cobrando ter um caminhão só para o recolhimento do seletivo e um só do orgânico. Eu só estou falando para passar duas vezes. O caminhão vazio para recolher o orgânico e depois, em outro momento, para passar o caminhão para recolher o lixo seletivo. Coisas, literalmente, de novo, eu não estou aqui apontando o dedo, eu só estou trazendo um problema para nós tentar achar uma solução e eu tenho certeza que nós vamos sair com essa solução. Uma parte para a vereadora Clarice. Sim, eu acho que a curto prazo o poder público sim é responsável, né, e deverá verificar essa questão. Mas a gente tem que ver que a longo prazo, para que realmente a gente termine com esse problema, é a questão da conscientização, é a questão da educação. Né? Porque não adianta o poder público fazer o tema de casa e a população continuar, porque a gente sabe que às vezes o caminhão passa ali, recolhe, outro dia está cheio de lixo também. Não quer dizer que o poder público tem que se eximir da sua responsabilidade. Não, ele tem a responsabilidade também, mas tem que fazer um trabalho mais efetivo na questão da educação, da conscientização ambiental, senão a gente não vai dar conta nunca de recolher lixo. Não, eu não estou dizendo essa questão aí vai ter que ser averiguada realmente e dar sugestões. O poder público tem a sua parcela também, se está acontecendo isso, a gente tem que dialogar. É importante tu trazer isso para a gente repassar. Mas também essa questão, a população também tem a sua parcela, né? Por que está assim as coisas? Obrigada pela parte. Já lhe cedo uma parte. Eu concordo que sim, que a gente tem que pensar em futuro, discutir, só que isso é imediato. Imediato porque ali não é um problema de conscientização da escola e dos moradores. Ali o problema é que mistura tudo. Aí complica uma parte para o vereador Roque. A parte para o vereador Roque. Se puder, o Roso passar aquela foto, não essa do lixo, uma outra que tem ali. E dá para ver que nesse ponto é reincidente ali, essa foto, é reincidente a colocação de lixo ali. Não é uma e nem duas vezes que eu recebo foto desse local. Esse local ali adiante um pouco do loteamento milanês, tem um mato ali e o pessoal descarta ali. Então eu acho que tem que atuar em duas pontas, vereadora Clarice. Você tem razão que a população tem que fazer a parte dela, mas isso aqui não é população, isso aqui é um malandro que descarta ali, ou dois, sabe? Porque não dá para entender que um cidadão não tenha consciência e vai jogar ali. E claro, quando vê um montinho, o outro passa e joga mais um pouquinho, e outro joga mais um pouquinho. Quando vê, tem uma montanha. Então precisa atuar em duas pontas. Obviamente que vai ter que recolher isso aí, mas tem que ter uma espécie de fiscalização para que não ocorra mais. E às vezes é fazer sentir também no bolso. Não adianta querer ser paz e amor, tirar tudo que é taxa, tirar tudo que é multa, tirar tudo e deixar isso aí acontecer depois, né?
Obrigado pela parte, contribuiu. Não, eu concordo plenamente, né, que são os, já lhe cedo uma parte. Estamos no espaço da parte. Mas para mim concluir essa linha para já passar. E também ali no entorno de São Roque tem um fato que é roteiro do Caminhos de Caravaggio. E aí aquelas fotos que estão essas ali, o que acontece? Os moradores, por ser próximo à escola, o que eles acabam fazendo? Eles depositam aí, a Ecofar vai e recolhe. E alguns detritos acabam ficando. Pensa só, nós queremos vender a cidade, estamos vendendo. Qual a imagem que fica para o turista? Está sujo, está feio. Não é culpa do prefeito que não foi lá recolher. Não estou, volto a dizer, eu não estou apontando o dedo, eu não estou achando culpado. Eu estou tentando achar uma alternativa, por quê? Porque no momento que eu fiquei surpreso, quando eu ouvi do diretor do Matheus, ele disse, não, mas aqui passa uma vez só por mês o recolhimento de lixo. É muito pouco. E é 250 pessoas que têm o convívio só da escola, fora os moradores. Amarante, a parte para o Amarante. A parte para o vereador Amarante. Esse assunto até eu já trouxe, uns 6 meses atrás, esse mesmo local da escola. O senhor até compartilhou comigo também, parabéns pela sua... Não lembrava. Retrazer, né? Então, veja bem, novamente... trouxe o assunto, mas também quero, acho que uns 20 dias atrás, eu trouxe também uma situação muito parecida aqui na linha Alencastro, perto aqui nessa estrada paralela aqui depois do Farrapos, que liga a 448, que também ali, vereador Belaver, é reincidente, e os moradores se preocupam porque tem um riacho. Então, esse lixo acaba parando naquele riacho, a preocupação é que tranque o bueiro e tal, e depois destrua a própria estrada. Mas tem que buscar uma alternativa, e eu concordo com o vereador Roque, não pode ser paz e amor, e às vezes é poucas pessoas que estão fazendo isso, e esses poucos, os muito acabam pagando por esses 2 ou 3 pessoas aí. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Eu não lembrava que tu tinha trazido à tona esse assunto, mas que bom. O objetivo é o mesmo, sanar os problemas. Então, como eu disse, são coisas simples, coisas que podem sim fazer a diferença. A gente precisa e pode, tem condições, tem estrutura para fazer isso. Então, às vezes, são meramente questões administrativas. Um telefonema, uma ida, um acompanhar. E sim, precisa ser feito, que é o quê? Tentar tudo que nós pudermos tirar de ir para o aterro, nós pudermos reciclar do lixo, virar luxo, pegar e virar renda, a gente está fazendo um bem social. Primeiro, pela questão ambiental, e segundo, que pode gerar uma renda. Também na escola, tem 2 fotos, Rose, vai passando. O ano passado, nós fizemos uma visita, eu e o vereador Caleb, na escola, e o diretor nos relatou a questão que não havia iluminação naquele entorno. Então, nós fizemos um requerimento e solicitamos que colocassem braços de luz com a lâmpada. Só o braço não serve para nada, né? O que acaba acontecendo? Pois bem, eram 3, um foi colocado, mas precisaria colocar mais 2 braços com a lâmpada, porque... Inclusive, esse ano houve uma tentativa de invasão à escola, tentativa de pessoas que tentaram adentrar a escola, e era para o quê? Para roubar, não era para ir lá brincar no parquinho. Então, o que acontece? Isso ajuda a inibir. Então, mais 2 coisinhas simples, não é nada no sentido complexo que vai impactar em termos financeiros, em termos de muita demanda e muito trabalho. Então, são essas 2 demandas que eu trago aqui da escola, fui lá. E quem quiser visitar a escola, vai lá, o Matheus está à disposição, um parceiro, não tem, que nem ele me disse assim, não, é que chegou um ponto que está difícil, e a gente acaba se frustrando, por quê? Porque nós ensinamos as crianças a separar o lixo e depois mistura. Então, o que para esse momento eu trago? 2 pequenos problemas. Aumentar a coleta de lixo seletivo e orgânico, mais do que uma vez, né? Porque eu não sei mensurar quantos quilos, uma capacidade cúbica de lixo que se acumula nesse período. E colocar 2 braços com iluminação. Coisa simples, dá para fazer, e eu conto então com os colegas vereadores para levar para o executivo e para acontecer isso. São coisas simples, mas que fazem a diferença. A gente poderia estar discutindo coisas enormes, grandiosas,
mas às vezes, se a gente não fizer o básico, olhar no entorno, a realidade das necessidades, a gente acaba refém e acaba não construindo nada e não debatendo. Agradeço os apartes, todas as contribuições, a preocupação e o interesse em tentar ajudar, e é esse o caminho. Obrigado, presidente. Era essa minha manifestação nesse primeiro momento. Obrigado, vereador Juliano. Neste momento, teremos o espaço da Rede Sustentabilidade, que abre mão, do Republicanos, que também abre mão, e agora convidamos o Partido Democrático Trabalhista, com o vereador Amarante, para que faça uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Clarice. Boa noite os demais que estão aqui nos assistindo. O Dilson, presidente da UAB, o pai do nosso vereador, que é estreante, o seu Ângelo. Quero falar um pouquinho aqui, voltar no assunto da poluição visual. Nós temos alguns municípios, Sorocaba, temos São Paulo, por exemplo, que fiscaliza, multa e tem um canal de atendimento para receber as denúncias dessas questões de cabeamento e as irregularidades que tem nos postes, sim, seguindo sempre aquele ritual do qual o vereador Davi, nós já comentamos muito aqui na Câmara de Vereadores, seguindo o ritual que a empresa CPFL tem que fazer para daí então o município poder atuar com multas, né? Então nós fizemos sim uma proposta de lei junto com os demais vereadores, foi votado nessa casa, foi mandado para o Executivo, até o vereador Marcelo não está aqui. Então, acho que vamos voltar a tratar e eu acho que vamos até criar uma comissão especial desse assunto, né, pastor Davi, que é uma proposta, é um envolvimento de todos os vereadores dessa casa para nós buscarmos uma solução de forma efetiva. Porque o que a gente fez naquele momento, junto às empresas de telefonia, foi um serviço bom, eu acho que rendeu resultado, mas sim, vamos voltar a tratar disso, vamos voltar a buscar fazer essas reuniões, porque até então nós fazíamos nas comissões, na Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, mas segundo o entendimento do regimento dessa casa não pode, então vamos criarmos uma comissão especial. E claro que eu entendo, aqui o Dilson que está aqui nos representando, que representa os bairros, que nós fizemos uma amostra que dá para fazer uma limpeza generalizada se quisermos na nossa cidade. Claro que dependemos das empresas de telefonia. Depende delas porque é elas que detêm o serviço. Senão nós vamos sair cortando todo mundo, vai ficar todo mundo sem internet, sem telefone, e aí como que vai ficar a nossa comunicação? Então, num primeiro momento, eu acho que tem que continuar. Agora, tenho certeza que se ter uma multa e multar essas empresas, vai se buscar uma solução de maneira mais rápida. Caso contrário, vereador Juliano e demais vereadores, vereadora Clarice, eu acho que nós podemos sim continuar esse trabalho, mas nós não vamos ter aquela velocidade que pode ser alcançada com o nosso executivo. Por quê? Porque o vereador, ele sim, ele chama, ele é apelativo, ele divulga, ele faz a publicidade daquilo que está errado, mas ao mesmo tempo ele não tem a prerrogativa e o poder de cobrar essas empresas de forma que o executivo tem, né? Hoje nós estávamos com o Rafael da RGE, com os demais vereadores, aonde o pastor Davi levantou muito bem esse assunto, do qual precisamos sim de uma alternativa mais eficaz, porque nós temos que dar uma resposta para a nossa comunidade de Farroupilha, porque senão me parece que os vereadores adormecem em alguns momentos, né? E não é isso, a gente está muito bem aqui trabalhando, está buscando uma alternativa, vereador Marcelo Brolho. Eu acho que nesse caso, nós temos que ter sim aí
uma parceria com o Executivo, inclusive o Diogo está muito interessado em resolver esse assunto. Nós fizemos um levantamento que hoje a gente cobrou, e eu tenho cobrado da CPFL, há uns 60 dias, uns 90 dias atrás, e eles já teriam que ter dado um retorno de vários pontos onde a gente marcou, onde a gente identificou, e até agora a RGE já me mandou algumas notificações que foram feitas, mas ainda não é o suficiente. Sabe, nós sempre vamos andar nessa forma lenta, dependemos da RGE, e a RGE depende de notificar e dar o respaldo para o vereador, que na verdade ele não tem a prerrogativa de de avançar além disso. Nós vamos continuar cobrando, e sim, cobrando da RGE, porque nesse caso aqui, nesse momento, ela voltou a ser, vereador Roque, ineficiente no nosso município, porque faz 3 a 4 meses que nós marcamos aí várias ruas e não nos retornou. Então, neste caso, a RGE voltou a ser ineficiente em relação às identificação, em relação a mandar as notificações para as empresas que ocupam os postes. Vejo, sim, que vamos montar essa comissão, acho que é importante, nós podemos estar discutindo com o Executivo, podemos estar discutindo com todos os vereadores, podemos trazer de volta aqui a ANEEL, podemos, de repente, até discutir com alguém lá em Brasília, vereador Roque, através da comissão, de outra, como a gente já fez em outros momentos, e voltar a esse debate, mas de forma que nós buscamos, sim, uma alternativa mais definitiva para esse assunto. Cedo sim, vereador Juliano. A parte, vereador Juliano. Não, eu concordo, eu acho que o vereador Davi foi muito feliz hoje na nossa reunião e questionou a RGE sobre como que andava os trabalhos, de que forma, porque eu compreendo e a gente escuta muito na comunidade, na rua, as pessoas dizem, não, mas os vereadores não fazem nada, muitas das pessoas não compreendem e não acompanham, então fica difícil, né? Mas eu acho que esse trabalho que fora feito mostrou que dá para fazer essa questão de redução da poluição visual, só que precisa ter uma continuidade. Só que se não houver uma obrigação, e através dessa obrigação composta por uma lei, não adianta, a gente vai estar enxugando gelo. Faz um dia, avança numa ação, daí para mais um tempo, volta, faz, volta. Então, nós precisamos, né, vereador Marcelo, se não aquela indicação que foi mandada por os vereadores, mas que o Executivo elabore uma legislação deste caráter, para o quê? Para nós tentar resolver. Isso é legado para a cidade, é a solução de um problema. Obrigado, vereador Amarante, pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador Juliano. Uma parte para o vereador Roque e, na sequência, uma parte para o vereador pastor Davi. A parte, vereador Roque. Obrigado, vereador Amarante. Na realidade, o que nós percebemos é que, em se tratando do interior, há uma sazonalidade dessas questões da RGE, que é mais no período de chuvas ou do crescimento da vegetação. O inverno tende a dar uma diminuída. Então, possivelmente, nós vamos entrar num período em que os problemas voltarão a acontecer. E quanto à questão aqui na cidade, eu até não toquei nesse assunto, mas a verdade é que a montanha ruiu e pariu um rato, né? Porque a RGE fez todo um barulho que ia resolver o problema da fiação e resolveu 2 quadras, eu acho, da Júlio, né? E depois nunca mais voltou. Então é pressão em cima de pressão. Se não houver pressão, se não estiver sempre cobrando, ela vai para um outro lugar que vai estar cobrando, isso é certo. Né? Eles vieram aqui, parecia que iam fazer um plantão aqui, estavam fazendo um plantão aqui na Câmara toda semana, de repente desapareceram. Então, é bem oportuno levantar esse assunto e certamente a Comissão de Infraestrutura vai abordar com maior frequência e nós somos parceiros. Obrigado, vereador Roque. Uma parte, então, para o pastor Davi. Pastor Davi, a parte. Muito obrigado, vereador Amarante. Bem rápido, minha colocação. Só para nós termos a noção e compreensão do que é esse problema. A gente vê diariamente a sociedade civil organizada nos cobrando, né? E os meios de comunicação também, e os vereadores, o que estão fazendo? Nós fizemos, montamos uma ação, fomos para a rua, né? Trabalhamos nessas 2 quadras, mostramos que dá para fazer com a ajuda do Executivo, RGE e as empresas. Eu fiz uma pergunta muito simples para o representante da RGE hoje à tarde.
Eu disse, ó, eu vi 3 empresas colocando fiação nos postes, inclusive trabalhando à noite, na Pedro Grendene e tal. Você sabe me dizer quais são essas empresas? Tem autorização para isso ou não? Não, não sei lhe dizer. A resposta da RGE, não sabia. Então, quer dizer, se a RGE não sabe, nós temos que pedir ao Executivo que envie essa legislação para que a gente possa cobrar efetivamente das empresas, então. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Pastor Davi. Tem uma questão que a própria RGE nos colocou também, que não sabia e não sabe, e ia pedir para o Executivo. Veja bem, ela falou para nós que ia pedir para o Executivo. Então, e tenho certeza que o Executivo também não sabe. Por quê? Já te passou a parte, vereador Belavé. Porque as empresas, o Executivo não tem a informação. Então, tem municípios que hoje, para se instalar uma nova empresa, tem que ter o crivo do município. Eu acho que até é uma questão que nós temos que pôr em lei, nesta lei, esta questão também. Uma parte para o vereador Maurício Belavé. Uma parte para o vereador Maurício. Já que o assunto está na RGE, sexta-feira de noite, deu uma faisqueira lá na linha Paese, lá que minha sogra aprendeu até a rezar. Diz que o fim do mundo estava chegando lá. Mas verdade é mesmo. Ficou uns 7 minutos, era faísca para lá, para cá, e normal para a RGE. Bem normal, foram lá, depois no dia seguinte arrumaram tudo. Mas foi assustador o que aconteceu na linha Paese lá. Entrou em curto, não sei o que aconteceu ainda lá, mas foi muito feio e perigoso aquilo lá. Obrigado, Amarante. Vereador Maurício, tu traz um assunto que, no caso aqui na linha São Miguel, lá no passado, né, queimou vários equipamentos, colchão. Se os moradores não tivessem em casa, claro que esse curto foi para dentro da residência, né? Se eles não tivessem em casa, não sei o que poderia ter acontecido. Assim como aquele próprio assunto, volto a dizer, a questão do incêndio que nós tivemos aqui no Parque Industrial. Não sei o que aconteceu, mas houve primeiro um curto, isso está lá nas câmeras. Então, são questões, sim, que a RGE tem que tomar posição em relação a essas questões. E claro que voltamos como o vereador Roque falou, principalmente na questão do interior. Estamos voltando àquele período de chuva, de ventos, de queda de galhos. E aí, a RGE, nesse momento, tem desaparecido aqui do nosso município, então temos que buscar ela de volta. E só para finalizar, a questão ali do lixo, vereador Juliano, lá na questão da escola, na primeira vez até pediram alguns containers e o container foi. Então, acho que aí um pouco por vez, vamos ver se agora então resolve-se a questão da busca do lixo mais do que uma vez, né, por mês. Que a questão acho que foi lá container, embora daí com esse prazo os containers não são suficientes. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Encerramos, então, o espaço destinado ao grande expediente. São 18 horas e 52 minutos e passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Juliano. Senhor presidente Caleb, bom? Tudo bem. Não deu tempo de mim falar tudo. De eu falar tudo no meu primeiro espaço. Queria falar um pouquinho sobre o PL 62 que entrou nesta casa, que é o PL que trata do subsídio ao transporte coletivo. Eu acho que é um projeto bom, vem em bom momento, vem num momento que precisa, sim, de uma atenção, de um abraço do poder público, porque o custo de vida está muito caro. Nós vemos um período onde que o óleo diesel está custando mais caro que a gasolina. Isso eu não lembro de ter, no meu período de vivência, ter vivenciado isso. Ficou redundante, mas enfim, não menos verdadeiro. Então, eu vejo com bons olhos, é importante, e eu quero fazer um adendo aqui, que lá em março, a indicação 5/2022, de 11 de março, da autoria deste vereador, eu trouxe a esta casa algumas sugestões inerentes ao transporte público. Por quê? Porque uma parte do problema da mobilidade urbana é por problemas no transporte coletivo. O custo da passagem, linhas, horários, organização, locações, ou seja, paradas, quais pontos.
E eu sugeri, então, algumas questões como, por exemplo, uma consulta pública online junto aos usuários, uma pesquisa de campo para compreender de que forma que fora referenciado o trabalho, como que estava acontecendo, uma audiência pública, inclusive nós fizemos uma audiência pública sobre mobilidade urbana, foi bem propositiva, bem produtiva, a implantação do bilhete unificado, o vereador Joel, que estava lá no comando, colocou em prática, então isso é importante, e a possibilidade de subsídio da passagem. Por quê? Porque a gente sabe que cada vez que as pessoas utilizarem o transporte coletivo, é um veículo a menos. Mas, claro, tem que se adequar à realidade e tem que ficar dentro de uma linha possível. Não só na questão da coerência, mas na questão econômica, porque nós falávamos e discutimos diversas vezes, o dono da empresa não vai fazer transporte gratuito. E, conforme for os reajustes das taxas, inflação, óleo, etc., etc., o que vai ter? Vai ter repasse ao consumidor. Isso é fato. Seja no mercado, se hoje o macarrão está um preço X, amanhã vai ter um aumento, nos próximos dias o preço do macarrão vai subir. E é assim que aconteceu. Então eu trago a importância disso e de como que vai ajudar. Mas, ao mesmo tempo, sei de conversas de bastidores que está para ser realizado uma licitação do transporte para regularizar. Por quê? Porque eu acho que dá mais segurança jurídica, porque vai ter mais transparência, porque vai mais ter organização, porque vai ter uma sistemática. Então, eu acho que é importante. Então, nós precisamos sim avançar nisso. Mas, não menos importante, também neste ano eu encaminhei a indicação 3, que é uma sugestão que, como nós não temos prerrogativa, para alterarmos a legislação, porque mexe diretamente na estrutura financeira do município, a indicação para que o município custeie o transporte dos servidores públicos, Caleb. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo servidor público tem um valor alto, mas o servidor público também precisa de apoio, de auxílio, seja com o transporte, seja outros itens, porque quem executa o serviço público é o servidor público. Sem servidor público não há prestação de serviço. Então, nós vimos aqui, até participamos de algumas conversas, inclusive com o presidente do sindicato, Diego Tormes, que ele nos trouxe algumas ponderações inerentes à LDO, e quando nós fomos ver essas ponderações, já tinha se passado o período regimental, nós não conseguimos apresentar emendas na LDO. Mas vamos sentar, estudar, para fazer algumas adequações na LOA, para quem sabe o município possa custear, se não nesse momento tudo, mas uma ajuda, porque é importante, é preciso, e a gente sabe que o custo de vida está caro no nosso país. Então, essas medidas, essas ações, elas vêm o quê? Para equilibrar, dar uma maior tranquilidade e maior condições para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos. E que essas medidas sejam adotadas, porque quem ganha é a cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Gostaria de pedir aos vereadores que quiserem falar que se inscrevam, então. Vereador Joel, por favor. Boa noite, presidente. Saúdo o senhor, então. Boa noite. Saúdo os colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui, em especial meu pai, senhor Edgar, que me acompanha na noite de hoje. Então, senhor presidente, gostaria de falar aqui que administrar uma cidade também é cuidar das pessoas. E como vereador e morador, fico feliz em ver a administração avançando em assuntos que mexem com o cotidiano da população. Na última semana, participei da ordem de início da UBS do 1º de maio. O bairro mais populoso da nossa Farroupilha vai ter um cuidado com a saúde perto do morador. Em abril do ano que vem, teremos 2 unidades básicas de saúde no bairro. O local terá quase 300 metros quadrados. E será custeado por uma emenda do deputado federal Osmar Terra e recursos próprios do município. E ao lado dessa UBS também está em andamento a reforma do prédio que vai sediar a creche do 1º de maio. O pai e a mãe, o trabalhador do 1º de maio, vão poder ir ao local do seu ganha-pão, sabendo que seu filho está em segurança e bem cuidado.
Também participei da ordem de início da reforma que vai atender as pessoas com necessidades especiais na UBS do bairro São José. Um cadeirante precisa chegar ao posto de saúde do seu bairro e ser atendido sem dificuldades. Isso é respeito e dignidade com o ser humano. Na sexta-feira também fui, juntamente com os vereadores, colega aqui, vereador Marcelo, vereador Felipe, a gente esteve junto ao seminário apostólico, conhecendo um projeto que me alegrou muito, fiquei emocionado, que nem tu bem colocaste aqui, vereador. Foi o projeto, o Centro Familiar São João Calábria, que é um contraturno para atender 150 crianças. E, mais uma vez, enquanto o pai e a mãe vão trabalhar, a criança será cuidada pelo município e esse projeto, ele pode e deve ser ampliado, vereador Marcelo, que é um projeto muito bonito e saí de lá muito emocionado, Então, assim, e aqui do lado também a gente tem um baita exemplo, que é o Mão Amiga do Frei Jaime, fazendo a diferença aí na vida de muitas pessoas. Então, a gente tem que se espelhar em quem vem fazendo bem e quem está dando certo. E voltando na área da saúde também, vereador, estive hoje na Secretaria de Saúde, conversei com o diretor lá, e fiquei sabendo que até setembro deste ano já realizamos 306 ressonâncias magnéticas. E só para compararmos, nos últimos 4 anos, a gente já superou os últimos 4 anos, mais que 2018, 2019, 2020 e 2021. E a gente ainda tem o último trimestre para ser apurado. Então, são números aí que vem dando resultado e vem fazendo a gente se orgulhar aí da nossa administração. E para finalizar agora, falar um pouco aqui também, que o vereador Juliano comentou do nosso projeto número 62, que é uma ação que eu pude liderar enquanto estava lá dentro do governo, representando o Departamento de Trânsito, também como presidente do Conselho Municipal de Tráfego e presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Então, estive à frente desse projeto aí que iniciou no início deste ano, e é um projeto que, pela primeira vez no município, vai baixar o preço da passagem, que hoje é de R$ 4,75, vai para R$ 4,50. Então, aí, Farroupilha fazendo história, E parece pouco, vereador, quando se fala 25 centavos, mas para o trabalhador que vai e volta para o seu trabalho de ônibus, isso traz mais comida para a geladeira de sua família. Além de tudo, como bem colocou aqui o colega vereador Juliano, fomenta a mobilidade urbana. Um ônibus com 50 passageiros dentro contribui para uma cidade, para o trânsito fluir melhor. Imagina 50 passageiros dentro de um ônibus, se cada passageiro fosse utilizar o seu veículo próprio. Ia precisar muitas quadras aí para todas essas pessoas se locomoverem. E juntamente com isso, no início do ano, o Departamento de Trânsito, em parceria com a empresa de transporte coletivo Bento, implantou um sistema de integração que, pagando apenas uma tarifa, o passageiro pode utilizar 2 ônibus. Então, ele pode atravessar a cidade, sair do Cinquentenário, vir até o centro, trocar de ônibus, ir até o 1º de maio, pagando apenas R$ 4,75. E depois de aprovado esse projeto, vai pagar apenas R$ 4,50. Então, fica aqui meus parabéns para a administração de Farroupilha, que está cuidando das pessoas da nossa cidade. Seguimos por mais, presidente Caleb. Forte abraço. Obrigado, vereador Joel. Nenhum vereador se inscreveu. Mais alguém? Por favor, vereadores, antes de terminar o assunto, já vão se inscrevendo para que a gente possa dar uma dinâmica à nossa sessão. Vereador Amarante, por favor. Só voltando um pouquinho à questão do recolhimento do lixo, eu sei que é um trabalho de educação, de muita insistência com os moradores na questão, sim, do recolhimento e da separação do lixo, que hoje está sendo feito um trabalho muito bom nas escolas, tanto municipais quanto estaduais. Papel é separado do plástico, vidro separado, todos o lixo seco, principalmente, tem a sua separação. Mas quando é recolhido, isso tudo é misturado. E se lá também tem o lixo orgânico, também é colocado junto. Então, essa questão chamou a atenção do meu sobrinho de 5 anos que estava comigo, e eu fui levar o lixo seco e naquela sequência passou ali o caminhão e recolheu. Eu sei que não é fácil, mas temos que buscar sim uma alternativa.
E um outro assunto, vereador Marcelo, eu quero dizer que sou totalmente favorável ao contraturno, tá? Eu acho que será lá o lugar do Seminário Apostólico, é um excelente lugar para educar, para ensinar, tem um espaço muito amplo, mas tem uma questão que as pessoas, alguns moradores levantaram para mim, a questão do transporte, tá? Então, nesse momento, o transporte está liberado somente no bairro industrial, para as crianças vulneráveis do bairro industrial. Então, tem crianças do bairro América, por exemplo, que não tiveram esse transporte, do São José. Então, se puderes dar uma olhada, que se nós estamos falando de crianças com vulnerabilidade, esses pais também têm dificuldade de pagar o transporte. Então, de ver aí uma alternativa de como ter o transporte para todas essas crianças com vulnerabilidade social, né? E também uma outra questão é que foi estudado um zoneamento para atender essas crianças. Que isso vem aquela velha discussão que nós fizemos muito, a questão do zoneamento de nossas escolas do município. Se foi criado um critério para esse contraturno, né? Por exemplo, temos o bairro Cinquentenário, ali que é próximo, o próprio bairro Belvedere, Fátima, mas enfim, a gente sabe que entre esses bairros também tem famílias lá com vulnerabilidade social. E tem uma questão que aí é um assunto próximo, a questão, sim, do próximo ano de nós tratarmos com a secretária da Educação a questão do zoneamento de nossas escolas. Eu sei que isso também não é um assunto fácil. Isso não é um assunto que vem desse governo. Isso pode ter acontecido ou aconteceu em outros governos, mas eu acho que nós temos que tratar e levantar essa questão para nós buscar uma solução mais efetiva. Não é fácil? Não é fácil, mas, de repente, sim, com essa construção, pode se identificar onde tem que se construir escola, onde está faltando vaga. E uma outra questão que eu já levantei nesta casa, de nós fazermos um trabalho, uma parceria junto com o Estado em relação à educação. Nós temos aqui escolas do ensino fundamental, que de repente possa até ceder espaço para o município para algumas salas para o contraturno. Não sei, mas é possível, Nós fizemos parceria para fazer estrada. Para a educação, eu imagino que esteja muito aberto para isso. E também ressaltar que nós temos escolas do Estado que é muito boa, e estão aí tem prêmios, a nível de Estado, que estão aí no mesmo nível das escolas do município. Então, eu acho que nós não podemos criar uma regra, escola do município e escola do Estado, até porque todos os estudantes, independente da escola que vão estudar, são do município de Farroupilha. Então, eu vejo algumas questões, por exemplo, na escola do Vive Magione, a gente sabe que lá tem uma vulnerabilidade social. Agora, temos que aquelas crianças vão ter que estudar, independente se a escola é do Estado ou do município. Assim como todas podem ser agregadas também nessas escolas. Né? E a boa qualidade, até porque os professores, né, vereadora Clarice, a maioria dos professores dão aula no município e no Estado, então os professores são os mesmos, os educadores são os mesmos. Então, muito obrigado, presidente, pelo espaço. Obrigado, vereador Amarante. Vereador Maioli, o que o senhor pode contribuir com o assunto? Boa noite a todos, presidente. Boa noite. Pessoas que estão aqui nos assistindo, quem está em casa, através das redes sociais. A minha contribuição na noite de hoje, ela é no que diz respeito às ações de lazer, as ações que estão acontecendo no nosso município. Tirei o tempo, senhor presidente, para esse final de semana dar uma andada e como é bom perceber que os eventos estão voltando a todo vapor. Cinquentenário, pavilhões do Parque Cinquentenário com a Fegadã, a Fegachula, os festivais de coros, as crianças envolvidas com eventos, cantando, felizes, a UCS de Farroupilha sediando um grande evento que está extremamente em alta, que é o Startup Weekend, que foi
plenamente satisfatório. As pessoas, muitos amigos que fizeram parte deste evento, só falando coisas boas. Gauchão de quadrilho, olha só, coisa maravilhosa acontecendo para as pessoas do interior aí que gostam tanto disso, e algumas falas que eles têm que tentar trazer isso para os jovens, para que permaneçam ao redor de seus pais nas comunidades. Evento na Júlio de Castilho, extremamente lotado. Parque dos Pinheiros não tinha lugar praticamente de tantas pessoas envolvidas, empresários que estavam lá próximos a mim, donos de cervejarias, todo mundo parabenizando a estrutura, parabenizando o evento. Enfim, tudo estava lotado e tudo estava extremamente do agrado do que Farroupilha merece, eventos relacionados, então, a parte mais de se sentir bem aos finais de semana, levando as famílias. Outro assunto que eu tenho que fazer uma colocação são as ações da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. Eles estiveram fazendo palestras no Caio Dete Zanfeliz na última semana, palestras extremamente voltadas para ações, né, e campanhas de conscientização da não violência contra animais. Palestras objetivas, palestras que entravam na mente das crianças, todas questionando, todas perguntando. Essas ações que estão nas escolas, como a doutora Clarice falou, que estão acontecendo hoje em dia, é o que vai dar resultado. E eu fiquei muito contente de uma coisa que nós estávamos sempre conversando, dialogando sobre a campanha, né, de cadastro para as castrações gratuitas. Olha que coisa interessante que vai começar a acontecer aí em breve, e é uma questão de tempo que as coisas começam a melhorar nesse bem-estar animal também que passa por isso. E por fim, Centro Familiar São João Calábria. Quando as cortinas se abriram, Marcelo, e percebemos no olhar daquelas crianças a satisfação em estar num ambiente acolhedor, onde se sentiam valorizadas, foi realmente muito impactante. Era visível, nós professores, que era visível muito claro a satisfação dessas crianças. E o mais satisfatório é que hoje atendem em torno de 80 crianças, e veja bem, Tadeu, ano que vem 150 crianças é o objetivo, com transporte já garantido para todas as crianças. Isso é uma coisa muito interessante e muito importante, que nos traz satisfação em perceber o quanto a educação está sendo trabalhada, está sendo olhada com bons olhos, para que possamos atender as pessoas assim, né, amigo Joel, do Beijo Frio, famoso. Então, a minha contribuição desta noite era essa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maioli. Muito bem, se nenhum vereador quiser mais. Vereador Marcelo. Opa. Vereador Marcelo, por favor. Tá. Obrigado, senhor presidente. Só na questão da contribuição, enquanto o vereador Juliano nos trouxe essa situação do lixo, o colega Amarante também, eu fiz uma ligação rápida para o Paulinho, da Ecofar, e ele sinalizou alguns pontos. Independente da minha fala agora, eu gostaria sim, Juliano, dessas fotos, se tu pudesse direcionar para mim, tá? Mas ele comenta realmente, Tiago, um recolhimento do seletivo por mês, tá? E no interior é só o seletivo. Então, essa questão que não é de agora, já vem de tempo, que o orgânico é a famosa compostagem, né, que o pessoal tem que fazer, só que passa pelo que os colegas falaram, pastor Davi. Educação, estão misturando também no seletivo. Então, eles vão recolher o seletivo a cabo, levando o orgânico junto. Comentei com ele, fiquei preocupado, ele também se preocupa, porque, infelizmente, no interior não tem a taxa de lixo, não tem o IPTU, certo, em termos de custo. Teríamos sim que avançar em algumas situações juntos, tá? Mas é algo que impactou essas fotos, por isso eu quero
quero levar ao conhecimento e quero mostrar para ele, por mais que eu tenha referenciado a linha Lencastro, né, Amarante? Juliano falou justamente do 4º distrito, para a gente ver essa questão, mas está assim, esse é o formato no interior, tá? Diferentemente do centro, com coleta de lixo, com a questão de IPTU. Mas dá para avançar na parte educacional, dessas pessoas também usar esse lixo orgânico para isso, exatamente, que dá o adubo, e só que infelizmente, não digo todos, alguns possam estar colocando junto com o seletivo. Então, a priori, não precisaria 2 vezes, Tiago, por mês o seletivo, certo? O seletivo, né? E ele disse mais, poucas cidades ou tem essa coleta seletiva, muitas não têm. Então, o pessoal tem que, inclusive, colocar esse seletivo em pontos específicos de coleta. Mas, igual, Juliano, então, a gente avança, quis dar esse retorno para os colegas, o colega Amarante e o Roque também, que referenciou. Importante é a sessão de hoje, como se avança no diálogo, e desta emoção, Felipe, Joel, do Centro Familiar, em outros pontos, como fora o foco nas pessoas, Joel, no subsídio à passagem. De novo, vários municípios estão dando incentivo ou subsidiando as passagens. Por quê? O equilíbrio financeiro da concessionária. Primeiro ponto. Outra, com isso, vamos incentivar também o transporte público. É um carro a menos na rua, enfim, a natureza agradece. A gente sabe que o diesel subiu horrores, é difícil para a empresa também. Mas vou usar tuas palavras, Joel. Eu não sei, posso estar enganado, se tem mais alguém, alguma cidade, com 4,50, ou seja, 0,25 a menos do que pagavam. Ou seja, diminuiu do que pagavam. Então, posso estar enganado, mas se for, é poucas, e Farroupilha está aí. Então, de novo, foco nas pessoas. Equilíbrio financeiro da concessionária, da empresa que tem esse atributo, então, na parte de transporte coletivo urbano. O incentivo, que façamos assim, e ajudando as pessoas. Quando eu falava no 1801 da taxa de alvarás, de protocolos, protocolos, é quase R$20. Então, o pessoal usa no mercado. E também vai trazer benefício à Farroupilha. Mas que bom, R$18, mais um descontinho na passagem. Tadeu, estamos falando de R$20, né? E só para finalizar, na parte da comissão, vou sim avançar, Amarante, na questão da legalidade, com gestão, já falei com o Arielso, né? Tu tinha feito um requerimento de número 18, depois você retirou e colocou o 35. Isso, então ele procurou lá. Logo depois que nós saímos, já conversei com ele para a gente avançar e nos próximos dias, quem sabe até amanhã, ver o que a gente pode fazer junto nessa comissão, conforme o pastor Davi também sinalizou. Obrigado. Está no fim, né? Deu um probleminha ali, mas já encerrou. Já encerrou, obrigado. Desculpa, até só passei o tempo. Muito bem, então, mais algum vereador? Se nenhum vereador quiser fazer uso mais da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicação por 2 minutos. Vereador Juliano. Senhor presidente, eu quero, só para seguir protocolo, né, eu quero solicitar formalmente a entrada do substitutivo do 26, da minha autoria, e também quero referendar e lembrar que amanhã às 16 horas nós teremos mais uma reunião na comissão do Código de Posturas, que terá a presença, então, do representante do Corpo de Bombeiros, a princípio o Tenente Coronel Becker, e os nossos colegas vereadores para tratar a questão da perturbação do sossego público. Como fora dito na sessão passada, não é um assunto tão simples que tu cria um artigo, tu vira um projeto, aprova, sanciona e está resolvido. Não, é muito mais complexo. Então, nós estamos fazendo uma discussão ampla, com tempo, para fazer o quê? Para tentar acertar, ser mais, como é que eu posso dizer, objetivo, para, na prática, essa adequação legislativa ser efetiva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Clarice, por favor. Na questão de atualizar os trabalhos, então, da Frente Parlamentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, nós estamos quase que encerrando, né, todo o cronograma de palestras que foi feito, o ciclo de palestras
que ocorreram em todo o mês de outubro na Casa da Cultura, na questão da campanha Além do Laço Rosa. Nós fizemos um lindo lançamento dessa campanha com 44 fotos de mulheres que deixaram lá o seu recado, mulheres que representam a sociedade civil, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Deixaram lá o recado dessa questão da importância da prevenção, do diagnóstico precoce em função do câncer de mama. E lá depois, então, tivemos todo o mês palestra, os alunos do SENAC, Nossa Senhora de Lourdes e do Colégio da Farroupilha participaram das palestras, com os mais variados temas. Tivemos alimentação saudável, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tipos de câncer, endometriose, sexualidade, autodefesa, saúde mental, tivemos autoestima, depressão, puberdade, sonhos, autoimagem e autocuidado, e teremos também a última palestra no dia 27 agora sobre o câncer, os cuidados com o câncer de mama. Acho que a função da Frente Parlamentar nesse mês de outubro se cumpriu, tá? Quero agradecer a todos os participantes da Frente Parlamentar, o meu vice-presidente, o pastor Davi, o Tiago Brunet, o Sandro Trevisan, Marcelo Broilo, Felipe Maioli e o Marcelo Belaver, que fazem parte dessa frente, que nós... Eu disse o quê? Desculpa. Maurício Belaver. Quero agradecer, estou muito feliz com o trabalho da frente, acho que está cumprindo sim com a função, mas que nós estamos com todas as mãos unidas nesse mesmo propósito, que é realmente apoiar e promover os direitos e políticas públicas para as mulheres. Obrigado, presidente. Espaço de comunicação importante, mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra. Se nenhum vereador, então, quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço de comunicação importante. Espaço do presidente não será usado. Encaminhamento de proposições. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 26/2022, projeto do Legislativo número 27/2022 e os projetos de lei do Executivo número 61 e 63/2022. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, os projetos de lei do Executivo número 62 e 64/2022. São 7h22. Nada mais a ser tratado nesta sessão. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.